Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero compartilhar com todos vocês o poder que as autoridades religiosas têm sobre as pessoas que não buscam conhecer a verdade do que ver e ouve. Um dos motivos pelo qual muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus é por estarem debaixo da maldição da lei. Por que eu digo maldição? Porque a lei do Antigo Testamento era o jugo da escravidão que impedia as pessoas de conhecerem a Deus, de como viver com Deus e para com Deus. Por isso, a verdade vos libertará foi e está sendo uma das palavras mais potentes dita por Jesus. A liberdade é o foco da importância do conhecimento para nossa evolução espiritual. Gálatas 3:10, pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Em João, capítulo 8, versículo 36, Jesus disse em um dos seus discursos mais potentes: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês são verdadeiramente livres, disse o Senhor. Meus queridos, bem-aventurado e ser livres em Cristo significa que Jesus é o Senhor das nossas vidas e que graças à sua obra em nós, o pecado não controla nossas ações. Esta é a realidade de nós que somos filhos de Deus. A partir do momento em que permitimos que Cristo reine em nossas vidas e em nossos corações, Ele mesmo nos enche de sua presença e nos transforma. Ele nos dá a força necessária para obedecê-lo. Com a sua ajuda, dizemos não ao que não frutifica e sim à vontade de Deus. Deixamos de ser escravos aos mandamentos de homens e passamos a viver a vida plena que Deus deseja para nós. Esta é a maravilhosa liberdade que temos nele. Por isso, a manifestação de Jesus revolucionou em um tempo onde a lei era um jugo escravizando milhares de pessoas. Por isso que em Lucas capítulo 11, versículo 46, vemos como Jesus repreende aos doutores da lei. Ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. Me chama a atenção ver como Jesus, esta luz em si mesmo, enfrentava e colocava as obras imperfeitas dos doutores da lei à luz de todos. Jesus se dirigia aos intérpretes da lei, aquelas pessoas que se sentiam autoritárias por serem espertos nas interpretações e na aplicação da lei de Moisés. E ele, Jesus, lança uma advertência que hoje se propaga em nossos tempos, que mal vai aí a vocês que impõem mandamentos difíceis de cumprir, mas vocês mesmos não as cumprem. Devido à forma que interpretavam a lei, estes autoritários da lei mosaica colocavam cargas pesadas sobre as pessoas com desculpa elaboradas que eles mesmos não cumpriam. As pessoas, como vemos hoje em nossos tempos, recorriam a estes como sendo eles os intérpretes da verdade. Mas estes ao qual vemos espalhado em nossos tempos, colocavam ênfase sobre as coisas materiais antes que no propósito espiritual, para qual deviam ser utilizadas. Um bando de homens famintos pelo poder que não levava
uma vida de acordo com a palavra. Infelizmente, hoje em dia, o maior obstáculo para a verdadeira obra de Cristo é a pessoa que aceita para a sua vida crenças que não correspondem com sua realidade interior. Estes homens haviam caído na religiosidade, colocando cargas pesadas nas pessoas, sem conhecimento da verdadeira verdade. Com suas largas listas de mandamentos que careciam de valores espirituais, enganavam a muitos, deixando de cumprir eles e obrigando a cumprir os mais débeis. O que estes autoritários e impostores da fé estavam fazendo era manipular a mente das pessoas, fazendo elas crer que o que eles ordenavam era o que tinha que cumprir. Porque isso tratava de amar a Deus. Segundo eles, estes homens eram os que usavam o nome de Deus para colocarem em prática suas obras e os seus mandamentos. Eram homens de poder que conseguiam influenciar, levando a muitos a viver o externo e adormecendo o interno, que é onde está a fonte da vida eterna. O Evangelho, meus queridos, não é uma religião, é uma pessoa viva representada em Jesus Cristo. Ele nos ensina através de suas palavras que devemos ir a Ele. Todos aqueles que estão sobrecarregados e cansados devem ir a Ele, ao Cristo, a esta luz que nos ilumina em todo o tempo, porque é Ele que nos alivia das cargas pesadas e nos faz descansar. Mas por que hoje muitos continuam insistindo em seguir uma religião, em seguir aos homens? Porque não conheceram ainda a esta fonte eterna de poder que chamamos Cristo. Não se deram conta ainda desta grande oportunidade, deste grande presente que é conhecer a Cristo, que faz tudo acontecer. Porque seguem levando esta carga imposta por homens que não passam de impostores da fé. O mesmo Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje te convido a ir diretamente ao mesmo Deus, que tem colocado o seu Espírito em todos aqueles que nele crê, para nos dar liberdade, para nos dar acesso direto e ter uma relação íntima com Ele. O Evangelho, meus queridos, não significa religião, não significa títulos. O Evangelho significa homens e mulheres que, pela obra de redenção de Jesus Cristo, têm sido renovados espiritualmente. Aquele que estava morto reviveu. Aleluia! Receberam o Espírito Santo e, pelo seu poder, agora são capazes de vencer o pecado em suas vidas. São pessoas que, desde o momento que colocaram sua fé em Cristo Jesus, crescem continuamente em sabedoria, em obediência e conhecimento de Deus. Estes são os que obedecem a Deus, não somente pela salvação que encontramos nele, mas pelo que nos impulsa a seguir, continuamente a encontrar resposta somente nele. Não podemos ignorar um Cristo que tocou diretamente na fonte, entregando a nós a luz da verdade do poder de Deus. Não podemos ignorar um Cristo que diretamente recorria às Escrituras para determinar a verdade por em cima de qualquer tradição religiosa. Nós, como fez o Senhor, aleluia, sustentamos e cremos que as autoridades final residem nas Escrituras dos verdadeiros evangelhos. Porque é Deus mesmo que fala por meio daqueles que nele crê e que nele vive para todo sempre. Portanto, meus queridos, se querem ter uma vida
em abundância e em plenitude com Deus, liberem dessas cargas pesadas, liberem deste jugo da escravidão. Traçam um caminho para a verdade do conhecimento, porque a verdade vos libertará, foi dita por aquele que nos fez nascer de novo e nos fez ver a importância do conhecimento de Deus para a nossa evolução espiritual. Recordam e nunca esqueçam que vocês são a imagem e semelhança de um Deus que hoje vive e reina para todos sempre e para todos nós.